lança nesse momento em Brasília o novo Desenrola 2.0, pacote de renegociação de dívidas. Matheus Chu. A apresentação, Macedo, do novo Desenrola está sendo feita agora pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan. Começou há poucos minutos aqui no Palácio do Planalto. Um programa cujas linhas gerais já haviam sido apresentadas pelo governo, mas que agora estão sendo detalhadas. O ministro, nesta apresentação inicial, disse que o programa será dividido em 4 categorias. O primeiro deles, e o maior, que envolve o maior número de endividados, é para as famílias. São dívidas bancárias, como dívidas de cartão de crédito rotativo, cheque especial e também de crédito especial em um patamar elevado de juros. Além da renegociação para as dívidas de famílias, o governo está criando uma linha de renegociação para o FIES, o Programa de Financiamento Estudantil, cujos índices de atraso e inadimplência estão acima de 60%, um percentual acima da média histórica. Outra linha é voltada aos empreendedores, aqueles que têm o MEI, microempreendedor individual, tem pequenas empresas, também poderão ser beneficiados por uma renegociação com juros bem mais baixos que os juros de mercado. E ainda, Macedo, uma quarta e última linha para a agricultura familiar e para assentados. Não estamos falando de uma renegociação ampla para o agro, como está sendo discutido em paralelo, né, naquela pauta muito trazida aqui a Brasília pelos gaúchos, mas sim algo específico para assentados e integrantes da agricultura familiar. O governo vai disponibilizar recursos do FGO, Fundo Garantidor de Operações, para reduzir risco de inadimplência, espera descontos nas dívidas entre 30% e 90% e taxas de juros de até 1,99% ao mês, o que é uma taxa, Macedo, bem abaixo do que o mercado pratica, uma taxa semelhante, por exemplo, ao empréstimo consignado para aposentados, né, que é uma das menores taxas que a gente tem sendo praticadas hoje no Brasil. O governo, segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, fez uma consulta prévia aos bancos para apresentar o programa e essa renegociação do novo Desenrola será feita diretamente com as instituições financeiras e não por um aplicativo específico, como foi feito naquela primeira versão do programa lá em 2023. Outro ponto importante, o uso do FGTS. Trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos por mês, em torno de R$8.000, poderão utilizar até 20% do saldo para quitação ou para reduzir de maneira bem importante o saldo desta dívida. Com a autorização dele, o recurso é repassado diretamente ao banco para o desconto. A gente pode ouvir, Macedo, um trechinho do que está falando agora o ministro da Fazenda, Dario Durigan, explicando estas linhas de renegociação de dívidas. Faixas. Isso serviria para a faixa mais baixa, a gente conseguiu estender para todo mundo que ganha até 5 salários mínimos, tem esses descontos garantidos. Nós vamos apresentar ainda nos próximos dias uma calculadora para que todo mundo acesse e verifique qual é o desconto que lhe cabe. Outra coisa importante, presidente, e a gente aprendeu isso com o Desenrola anterior, mais do que aproveitar uma trajetória de queda da taxa de juros oficial, e a gente quer que as famílias também passem a ter uma taxa de juros mais decente no país nas suas operações. Mas isso só não basta. A gente precisa criar mecanismos estruturantes para que as novas dívidas venham com melhor qualidade. Isso passa por uma série de coisas. A mais importante aqui para as famílias é que a pessoa que está endividada e precisa dessa ajuda vai precisar contar com um fundo garantidor do poder público honrando a sua dívida, vai ao banco conseguir um desconto que não tem precedente aqui dentro dos nossos programas, ela vai estar automaticamente bloqueada dos jogos online, dos jogos autorizados no país por 1 ano. E aqui a mensagem é muito clara, a gente precisa recuperar a qualidade do crédito que essa pessoa toma. E não, uma pessoa que está endividada e precisa de ajuda, e está precisando de ajuda do governo, não pode jogar nas apostas online, não pode jogar no cassino, no futebol, nos aplicativos online. Também para as instituições financeiras.
é de interesse das instituições financeiras, presidente, que essas renegociações aconteçam. Em muitos casos, as próprias instituições financeiras têm uma esteira de cobrança dessas dívidas e não conseguem cobrar efetivamente. Então, com a ajuda aqui do Estado, nós vamos otimizar a cobrança. Claro que com desconto, no melhor interesse da população, mas os bancos também passam a receber parte de uma dívida que não receberiam. E, portanto, tem algumas contrapartidas que se comprometeram conosco e está também no ato que o presidente anuncia. Como no primeiro desenrola, o que está, dívidas de até R$100 serão perdoadas pelos bancos, como uma medida saneadora de pequenas dívidas dentro do sistema financeiro. 1% do que for renegociado com as pessoas... Está aí um trecho da apresentação do ministro da Fazenda, Dario Durigan. Eu acabei de receber aqui essa apresentação que ele está fazendo agora e que traz os detalhes. Eu vou trazer, portanto, em resumo, as 4 linhas que nós trouxemos aqui na abertura do programa, nas suas principais características. O desenrola para as famílias, Macedo, que eu dizia que a maior parte das dívidas, ele vai ter descontos entre 30% e 90% da dívida, taxa de juro máxima de 1,99% ao mês, até 48 meses de prazo para pagamento, e um prazo de carência, prazo de 35 dias para o pagamento da primeira parcela e um limite para nova dívida, após os descontos de até R$15 mil por pessoa. É uma tentativa, portanto, de evitar, que a pessoa termine essa dívida e já saia com uma nova dívida alta, estabelecendo este limite. Quem pode participar? Brasileiros com renda de até 5 salários mínimos, e o desconto é aplicável para especialmente 2 tipos de crédito: rotativo do cartão de crédito e crédito pessoal, que tem as maiores taxas do mercado, Macedo? A gente tem mostrado que o grosso do endividamento é nessas 2 linhas, porque os juros são muito mais altos e porque é um crédito fácil, um crédito acessado rapidamente ali por quem precisa. O percentual do desconto, ele vai variar de acordo com o prazo da dívida. Ele chegará a 90% quando o atraso é superior a 1 ano. Depois, o desenrola voltado para os microempreendedores será aplicado ao MEI, deixa eu achar aqui, microempresas e micro e pequenas empresas. Por meio do Procred, do Pronamp, o governo vai lançar um programa com foco nas empresas que têm faturamento de até R$360 mil, com uma característica um pouco mais favorável, e depois outro para empresas com faturamento de até R$4.800.000. Tem o Desenrola Rural, aquele que a gente mencionou antes, voltado a pequenos agricultores, e ainda a renegociação de dívidas do FIES. Dívidas vencidas e não pagas há mais de 90 dias terão descontos em multa, em juros, para incentivar, enfim, os estudantes a ficarem em dia. Em alguns casos, Macedo, o desconto será de até 99%, considerando as dívidas mais antigas. Enfim, são muitos detalhes de um programa amplo que o governo está lançando agora, Macedo, para tentar reduzir o nível de endividamento das famílias. Quando o presidente Lula se candidatou nas eleições de 2022, dizia que no governo dele, que eram anteriores, naqueles primeiros governos, o trabalhador brasileiro tinha maior poder aquisitivo, podia gastar mais. E agora ele está se deparando 4 anos depois com a realidade que ele mesmo ajudou a criar nos seus primeiros governos, quando criou o crédito consignado, facilitando o acesso a crédito a milhões de brasileiros que antes tinham mais dificuldade de acesso. Ao permitir que as pessoas gastassem mais do que recebiam através do crédito consignado, colaborou diretamente para esse quadro que hoje chegou nesse ponto do endividamento, porque um país que não tem educação financeira não sabe gastar direito, não sabe os limites e vai gastando. Então, em certo momento, o governo entendeu que aumentar o consumo da família faria crescer a economia, seria bom para o desenvolvimento. Sim, no primeiro momento foi, só que aí todo mundo ficou endividado e a bola de neve está aí. Chegou nesse ponto em que o próprio Lula agora, 4 anos depois, esquecendo do discurso da campanha de 2022, trata de buscar uma alternativa para pagar essas dívidas que ele mesmo ajudou a criar, Chu.
O crédito consignado do trabalhador privado, né, Macedo, este lançado pelo presidente Lula, ele vai ser ainda um problema, já é hoje, mas vai virar uma bola de neve ali na frente, porque as taxas estão muito acima do que o próprio governo pensava que seriam, né? O que está sendo renegociado hoje ainda não é o que vem do crédito consignado. Sim, mas o crédito consignado de agora, né, Chu? Cartão de crédito. Ô, Chu, não, mas eu tô falando do crédito consignado que o Lula criou a partir de 2003, abrindo para aposentados, facilitando já num primeiro momento via empresas por trabalhador. Servidores e aposentados, perfeito. Isso aí começou lá atrás, agora no segundo governo, no meio do caminho, ainda sem ter uma avaliação correta do nível de endividamento brasileiro, tentou facilitar de novo pelo crédito consignado novo aí, direto ao trabalhador. Mas a medida, mais uma vez, ela se mostrou o quê? Ela se mostrou uma medida em que, ao aumentar a capacidade de consumo da população, além da sua própria renda, gera o endividamento e isso acaba travando a economia no segundo momento, né? Não, perfeito. Eu entendi que era o consignado lançado agora, né? O da iniciativa privada. Mas nós temos lá atrás, sim, esses outros dois tipos, o dos aposentados e dos servidores públicos. E teve, sim, né, Macedo, um incentivo ao crédito nos últimos anos, mas também várias outras questões que pesam e têm sido apontadas pelos economistas por um endividamento recorde. Taxa de juros muito alta há muito tempo. Né? A Selic agora teve uma queda para 14,5%, mas está em 2 dígitos já há muito tempo, isso pesa, é claro, em todos os contratos. Uma bancarização maior desde a pandemia, muitas pessoas que não tinham conta em banco, até para receber os auxílios, para se adaptar aos tempos do Pix, acabaram criando contas e muitas delas em fintechs, em bancos novos que oferecem muitas facilidades, mas geralmente com taxas de juros muito mais altas. Então tem um conjunto de fatores beneficiando esse cenário de endividamento recorde. Sim. Mas também, evidente, uma tentativa do governo de manter a economia aquecida, né, Macedo? Mesmo com a Selic alta, estimulando o consumo, estimulando o crédito, e isso acaba sempre provocando, para quem não tem educação financeira, como você destacou, um maior endividamento. Esse é o grande problema. O brasileiro não tem a devida educação financeira. Oferece para ele crédito, facilita o acesso, ele pouco olha para o juro. A parcelinha dá para pagar, e aí quando ele vê, está atolado nas dívidas, né? Então isso aí é um problema que não vem de agora, é um problema que já vem de longe, em que em certo momento foi mal avaliado pelo presidente, tanto que ele dizia que no governo anterior dele, nos governos anteriores, o povo tinha mais dinheiro. Mas o problema do endividamento já começou a aparecer no governo Dilma, né, que foi o terceiro governo consecutivo, terceiro e quarto, até o impeachment, governos do PT. Começou a aparecer ali justamente isso. Olha, e permitir que um aposentado gaste 45%, faça um empréstimo de 45% da renda mensal, não dá, né? 45% da renda mensal ele pode comprometer em consignado, vai viver do quê do restante? Vai viver do quê do restante? Né, se já ganha pouco. Então, são coisas que precisam ser reavaliadas para o futuro, né? Não adianta tentar inflar artificialmente o poder de compra da população se a população, infelizmente, não está bem orientada sobre como gastar, sobre onde pegar o empréstimo, sobre como evitar juros altos e outras questões básicas, né, para que esse processo do endividamento não se repita ou não continue, né? Bom, valeu então, Matheus Chu. Vai ter que repensar, né, Macedo, a estrutura destes programas, porque a gente não pode ter um novo desenrola a cada 2 anos, né? Sim, porque isso já é o segundo, né? Estruturalmente o crédito. Exato. Aí renegocia hoje e daqui a pouco precisa de novo, né? Sim, mas aí quando é que foi esse último empréstimo consignado, esse último modelo? Faz pouco, né? Foi depois do Desenrola 1, né? Isso, foi ano passado. Então, é isso. São faz um tipos, ano um programa. Consignado. Faz um ano um programa para pagar dívidas. Aí no outro, tu já abre uma outra janela para facilitar o acesso a crédito, vai dar mais dívida ali adiante, né? Bom, mas então que fica aí o alerta que o governo, na verdade, está corrigindo, esse governo, um problema que lá atrás ele mesmo começou a criar quando facilitou o acesso a empréstimo para brasileiros num processo de crédito mais rápido e fácil para quem não sabe, infelizmente, não conhece juros, não conhece limites, enfim, e sai a gastar o que não pode. Valeu, obrigado. 11h21.